pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Minha convidada de hoje é a Dulcejane Vaz. Bem-vinda, Dulce. Agora eu posso chamar de Dulce. Yes! Olá, Carol! Olá, ouvintes da Band News, o programa Mulheres Elétricas. É uma alegria enorme estar aqui em Belo Horizonte hoje, nessa tarde ensolarada, depois de muitos dias de chuva. A gente está conversando sobre protagonismo feminino e trocando experiências, ideias. E falando da sua vida, da sua trajetória. Gente, a Dulce, ela falou que está aqui em Belo Horizonte porque ela mora hoje em São Paulo, certo? Virou quase que paulistana mesmo. Eu digo que São Paulo é meu terroir, meu novo terroir. Mas a minha alma é mineira sempre, sempre, sempre. E outra, você, a sua família, você veio do interior de Minas, de Raul Seixas, certo? Raul Soares. Raul Soares, Raul Soares, uma cidade simpática da Zona da Mata Mineira, a 230 quilômetros daqui. E eu me divido entre a capital, Belo Horizonte, e Raul Soares, onde eu tenho um núcleo familiar, né? Mas eu digo que nós somos de Minas, somos do mundo, somos Minas Gerais. Exatamente, né? já dizia. É um grande diferencial nosso, não é verdade? É total diferencial. E você percorreu em toda a sua vida. A Dulce, gente, para fazer uma introdução assim, vamos dizer, formal. A Dulce é economista, consultora empresarial e também voluntária das causas femininas. Né? Não usando a palavra feminista, mas feminina, porque hoje você trilhou uma carreira incrível, por sinal, assumiu cargos importantíssimos ao longo da carreira, como diretora da Fundação do Banco do Brasil, como também você foi chefe de gabinete do Ministério da Previdência, você já também trabalhou junto ao Anastasia como vice-presidente do Servas. Vice-presidente do Servas, que é um cargo a convite, né? Se o governador não tem uma pessoa para poder nomear, ele convida uma pessoa. E depois eu fiquei como presidente no último ano. E mediante um acordo de cooperação entre o Banco do Brasil e o governo de Minas. Né? Isso. Foi uma experiência bárbara. Não, o seu currículo é extenso, e tanto nas áreas, né, de finanças, né, na área do executivo, de empresas mesmo, e também na parte muito de trabalho social, né? Eu acho que isso que é importante a gente até retomar, Carol, que é, mesmo vivendo no mundo corporativo, no mercado financeiro, né, eu fiz uma carreira no Banco do Brasil, uma carreira singular. Né? Eu trabalhei em agência no Rio de Janeiro, na área internacional, mas logo eu fui para a diretoria de negócios internacionais, depois fui para a área de governo, aí surgiu o convite para ser chefe de gabinete do Ministério da Previdência, depois diretora da Fundação Banco do Brasil. Mas, à medida que eu ia alçando cargos, né, mais altos, eu tive a oportunidade de enxergar um Brasil que eu não conhecia. Porque nós vivemos num aquário, numa bolha, né? A gente tende a relacionar com pessoas que são muito parecidas conosco, que pensam exatamente como a gente. E quando eu fui para o Ministério da Previdência, cedida pelo banco, e depois para a Fundação Banco do Brasil, e também aqui no governo de Minas, eu me deparei com uma realidade que ela é muito diferente, ela é desigual. Ela é desigual em termos de oportunidades, né, para homens e mulheres. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que a minha grande missão nesse planeta é trabalhar o protagonismo feminino, é promover isso, é defender isso, né? Não que a gente queira privilégios para as mulheres, porque a gente quer igualdade de oportunidades. Exatamente, é o 50-50 e sempre os homens e as mulheres em complementariedade, que eu acho sempre importante a gente falar isso. A gente não quer isolar os homens ou excluí-los do mapa, pelo contrário, nós somos... Adoramos a Luísa Trajano, né, do Grupo Mulheres do Brasil, que eu sou até cofundadora do outra Núcleo função, de Brasília. Viu, gente? Exato. Ela costuma muito falar, nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres no sentido de promover esse protagonismo, defender nossos direitos, para que a gente possa realmente alcançar uma sociedade justa e igualitária, né? A ONU Mulheres costuma dizer, a Adriana Carvalho, que nós precisamos de homens e mulheres de mãos dadas, moldando uma nova sociedade. Exato. E é isso que nós queremos, é isso que a gente defende, divulga, né? É o diálogo, é o consenso, é o entendimento. E dentro de uma percepção, de uma convicção, eu diria, de que todos ganham com isso, né, Carol? Que a gente conversou na hora do almoço. Ganham. A sociedade ganha, o mercado ganha. Ao promover o protagonismo feminino, mais mulheres em cargos de liderança, em espaços de poder, seja no ambiente político, corporativo, social, o que a gente quer, na verdade, é que as mulheres possam ser valorizadas, reconhecidas e remuneradas, né? De uma forma justa, né? E elas possam aplicar todo o seu potencial.
e com muita convicção de que ninguém perde com isso, pelo contrário, todos ganham, né? Existem estudos que a Mulheres Elétricas também já ajudou a divulgar, que mostra que quando você promove o empoderamento feminino, principalmente a geração de renda, o aspecto econômico é muito importante, você está agregando na América Latina em 7 anos $1 trilhão. Exato. Quando você faz isso numa escala mundial, são $12 trilhões em 7 anos que você vai aumentar a riqueza mundial quando você trabalha em prol dessa igualdade, 50-50. Então todos ganham, e é isso que é muito importante a gente falar, né? Que não é para as pessoas entenderem que nós estamos querendo privilégios, né? Ou a gente acha que nós somos superiores aos homens. E aí, Carol, você abriu o programa falando da questão do feminismo, né? O que é feminismo, né? Feminismo é um movimento social, político e cultural que defende a igualdade de direitos e de oportunidades, né? Então, assim, às vezes essa palavra ela é mal percebida, ela gera reações, assim, debates calorosos, reações antagônicas, mas na verdade o que a gente quer é uma coisa muito simples, né? É poder a gente aplicar todo o nosso potencial, todo nossos talentos em prol da sociedade, né? E que a gente possa ser remunerado e reconhecido da forma justa. Claro. E é um processo a longo prazo. A gente sabe que é um processo que a gente planta uma sementinha aqui para daqui a anos ou décadas colher. O que a gente quer, na verdade, é tentar acelerar esse processo. E você mesma falou que eu acho que essa transformação começou em você quando você nasceu na sua família, porque você foi muito clara quando você falou para mim que o seu pai era um homem feminista, né? No sentido de ser a favor das mulheres. De apoiar, é o he for she, né? O meu pai, embora seja uma pessoa simples, que nasceu numa fazenda, foi até educado numa escola rural, né? Numa outra época, né? E o papai tinha 33 anos, né? Quando faleceu no ano passado. Então, um homem de outra, como você falou, de uma outra geração, né? Mas ele apoiava todos os meus sonhos, todos os meus projetos, né? Ele me dava liberdade com responsabilidade, né? E minha mãe também. Minha mãe era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, quando você tem essa base de apoio, né? Você tem amor, você tem apoio, você tem acolhimento, você tem pessoas que confiam em você, no seu talento. Eu diria que nós temos as condições ideais para crescer. Sim. Né? Não precisa necessariamente ter riqueza financeira, né? Mas você tendo esse suporte emocional, né? Você tendo essa rede de apoio, né? Nesse voo, cada vez a gente vai alçando voos mais altos, eu acho que isso nos dá a segurança necessária. É claro que nem todas as mulheres tiveram isso, né, Carol? Então eu diria para você, naquela conversa anterior que a gente teve, um dos meus maiores privilégios foi ser filha de pais que tinham essa visão de igualdade. Né? E você teve 2 irmãos, homens. 2 irmãos, eu sou a filha mais velha. A mais velha e a única mulher. E mesmo assim, pelo que eu entendi, pelo que você relatou, você nunca foi tratada de forma diferente dentro da sua família. Pelo contrário, eu acho que por ser filha mais velha, você tem muitas regalias, né? Mas também tem o ônus, né? Porque aí você tem as regalias das deferências, né? De ter espaço, de escuta, de escolhas, de abraçarem os seus projetos, mas também tem uma cobrança grande, né? De você performar, de você ser uma ótima aluna, pioneira, né? Você é a pioneira de você ser bem sucedida, né? E você quer atender essa expectativa, né? Mas eu diria que uma forma de eu devolver isso para a sociedade, já que eu me considerei privilegiada, é ajudar outras mulheres em sua jornada, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas têm essas condições mínimas necessárias para essa autonomia, né, Carol? Exato, e o que eu acho extremamente interessante é que isso não está nem às vezes relacionado ao financeiro. Obviamente que o financeiro te permite penetrar e adquirir conhecimento, mas às vezes a mulher ela precisa de uma ajuda que vai além disso, é uma coisa quase que intangível. É emocional, né? É emocional, é a questão da autoestima, Então você consegue ir além disso. Você pode até. A mulher pode até ter as condições financeiras, né, sociais e de penetração em certos lugares, mas você ajuda em outros âmbitos, que eu acho isso o mais importante. Eu concordo com você. E um dos aspectos, quando eu olho para trás, jogo luz na minha infância, na minha adolescência, o que eu vejo assim que foi um diferencial muito grande foi a cultura, a educação que meus pais me deram.
A minha mãe, ela tinha o hábito de ler todas as noites, né? Uma vez eu tinha a oportunidade de dar uma entrevista na Cláudia, naquela revista, e eu falei, eu aprendi a ler com a revista Cláudia, que a minha mãe dormia todas as noites lendo, e de manhã eu via um livro ou uma revista debaixo da cama. E meus pais sempre nos levavam aos museus, às igrejas barrocas, essas cidades históricas de Minas, a espetáculos, a eventos. Não tinha dinheiro, mas tinha muita coisa gratuita, sabe? E você começa a se deparar com o mundo de uma riqueza infinita, né? E aí eu digo para você, quais são as suas duas fortalezas, Dulce? Uma fortaleza é essa memória afetiva do apoio dos meus pais, e outra fortaleza foi a questão da educação, da cultura. Mas não é uma educação formal, de escolas caríssimas, bilíngues, não é nada disso. Eu estudei em escola pública, estadual, depois eu fui para um colégio técnico da UFMG, fazer um curso técnico de Química, que foi uma experiência bárbara, né? A gente faz um pequeno vestibular para entrar lá, é super concorrido. Mas são escolas onde eu paguei muito pouco para estudar nelas, porque eram escolas públicas, né? Mas essa cultura, essa educação que meus pais me deram informalmente, eu acho que agregou muito valor, agrega uma visão de mundo. Aí você sim vai ter condições de se colocar no lugar do outro. A questão de você perceber que há diferenças, né? E aí, Carol, eu vejo que isso todo mundo tem acesso a isso. Somente agora, né? As redes sociais. Você mesma falou, você se colocou como uma colecionadora voraz de livros. Então você tem. Isso, né? Minha mãe lia até bula de remédio, quando não tinha nada pra ler. Então o que me faz refletir, pra gente até finalizar, porque o nosso tempo tá acabando, mas é refletir o seguinte, que os exemplos, eles são muito mais ricos, né? E eles são muito, se propagam, né? Depois nas famílias, nas gerações, muito mais às vezes do que riquezas materiais. Com certeza. Então essa questão toda você hoje carrega e ainda faz, através do seu trabalho maravilhoso, além de você ser uma consultora empresarial, você também ajuda tantas outras mulheres entregando essa bagagem que foi entregue para você através dos seus pais, da educação que você teve. Então, eu só posso te parabenizar pelo seu trabalho. Ai, obrigada. E aí, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência, Carol, é que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre as suas histórias. Eu vejo que a gente esquece pontos importantes das nossas vidas, né? E olhar para essa história com orgulho, com alegria e perceber, assim, quais as pessoas que me apoiaram, quais me inspiraram, né? Quem hoje me inspira, né? E refletir assim, que história eu quero deixar, que legado eu quero deixar para os meus filhos, para as próximas gerações, né? Exato. Ter consciência disso. A gente tem um poder muito grande de transformar essa realidade. A gente não muda o mundo sozinho, mas você tem uma parcela que você pode fazer grande diferença. Existe um provérbio judaico que fala assim, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, metade está na linha da pobreza, né? Abaixo da linha da pobreza. Se você salvar uma pessoa e todo mundo fizer o mesmo, a gente salva o mundo, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa pensar assim, primeiro, trabalhar a nossa autoestima, o autoconhecimento da mulher é muito importante, a gente enxergar nossas fortalezas, onde nós fazemos diferença, reconhecer os nossos gols, as nossas vitórias, né? Ter orgulho da nossa história, independente de onde você nasceu, se é numa cidade pequena, se é numa classe menos favorecida, se é numa casa simples. Tem orgulho disso, isso é a sua história, é a sua essência, né? E ali tem elementos maravilhosos, ferramentas emocionais para você superar todas as adversidades, né? E eu falo isso porque quando eu reescrevi minha história de vida 2 anos atrás no coaching, Carol, de transição de carreira, eu lembrei de coisas que eu tinha esquecido. A gente precisa, periodicamente, revisar a nossa história, contar a nossa história para as pessoas. Nos relembrar. E se orgulhar muito dela, Com né? certeza. E aí, para terminar, Carol, eu diria 2 coisas. Existe uma campanha da ONU Mulheres, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos talvez, He for She, que eu acho que é um lema, que eu acho que nesse mês de março, onde a gente está trabalhando a questão do protagonismo feminino e onde a gente está buscando dialogar de uma forma cada vez mais sincronizada, sintonizada com os homens, eu acho que é muito importante. Que é um slogan que eu achei muito bacana na época, que é aquilo que nós compartilhamos é mais importante do que as nossas diferenças, né? Então que a gente tenha isso em mente no momento que a gente está vivendo um período de intolerância, um período onde as pessoas estão com pouca margem de tolerância para ouvir opiniões diferentes,
a gente pensar nisso, né, no He for She, que a gente precisa de todos para moldar uma sociedade justa e igualitária e que as mulheres têm muito a contribuir para essa sociedade. Obrigada, né? Dulce. Eu agradeço. E você volta aqui sempre, tá? Yes, vou Até a voltar próxima. Sim. Um beijo grande para todos beijo. vocês. Obrigada pela oportunidade, que vocês tenham, que a gente possa nessa troca aí ter alguns insights. Com certeza. E possa ajudar cada vez mais. Eu também aprendo o tempo todo com vocês. Vocês não sabem o quanto que eu aprendi com ela nesse eu que digo, eu que aprendi. Obrigada, Dulce. Até a próxima. Tchau. Tchau.